Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã, hoje dia 20 de fevereiro de 2025, e nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. É incrível a maneira que Lucas está narrando aqui a história. Nós vemos aqui pelos verbos que ele usa que ele está presente naquela viagem ali com Paulo. É interessante nós vermos os detalhes, parece que nós podemos entrar nos navios e entrando de cidade em cidade, caminharmos com Paulo. O versículo 3 diz que indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos, seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Veja como Lucas ele é minucioso naquilo que ele está dizendo. Eles saíram de alguns lugares, acima nos primeiros versículos, diz que eles se separaram de alguns irmãos e navegaram de caminho direto, chegaram a Cós, depois foram a Rhodes, passaram em Pátara, depois acharam um navio para Fenícia, embarcaram nele e partiram e chegaram ali passando por Chipre, chegaram até Tiro. É aquela Tiro, Sidom, aquelas cidades ali que tinham sido faladas sobre Jesus Cristo falou sobre elas, e elas aqui têm discípulos nelas. O evangelho está crescendo, está em todos os lugares, e ali Lucas ele vai ali colocando e deixando claro para nós como foram as viagens aqui deles. Nós vemos que Paulo ele queria estar em Jerusalém antes do Pentecoste, mas as pessoas diziam para ele não ir. Estavam dizendo pelo Espírito, segundo o que Lucas relata aqui para nós, para que ele não fosse para ali, porque sabiam que ali ele poderia sofrer, poderia até ser morto ali. Nós vamos ver mais disso aqui. Nós vamos ver que depois disso eles vão chegar em Cesareia, ali eles vão para a casa de Filipe. Filipe, o evangelista, ele era um dos 7. Lembra aqueles 7? Geralmente nós chamamos aqueles 7 escolhidos lá em Atos 6, Estevão, Prócoro, Nicolau e esse próprio Filipe, chamamos eles de diáconos, mas ele aqui é um evangelista, e esse evangelista ele tinha 4 filhas virgens e elas profetizavam. Aqui também cai mais um tabu por terra no sentido das mulheres poderem pregar a palavra de Deus, profetizar. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Isso aqui fica muito claro para nós dentro do versículo de número 9. Nós vamos ver que depois dali, eles ficam muitos dias ali na casa de Filipe e chega um profeta chamado Ágabo, diz o versículo 10, o qual também diz para Paulo que haveria sofrimento. Isso diz o Espírito Santo, ele profetizou: assim ligarão os judeus em Jerusalém um homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Aquela cinta era justamente de Paulo. E ali Lucas diz que eles rogaram, ele inclusive junto, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. E aí Paulo ele vai repreender aqueles irmãos: que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Geralmente as pessoas dizem que se Deus revela é para que aquilo não aconteça, Deus revela para dar livramento, mas aqui a revelação de Deus foi simplesmente para alertar Paulo que aquele mal aconteceria. Nem sempre você vai ouvir que vai acontecer alguma coisa ruim com você, de algum profeta, e você pode achar que não vai acontecer porque foi revelado. Se Deus revelou, deu livramento? Não, Deus revelou para que você tenha forças para poder passar por aquilo. E a palavra de Deus é a maior revelação para nós de que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus, o nosso Senhor, ele venceu o mundo. No versículo 17, enfim, eles chegam a Jerusalém, e ali diz esse mesmo versículo que os irmãos recebem de boa vontade. Paulo então vai para a casa de Tiago. Esse Tiago aqui é o líder da igreja. Lembremos que Tiago, irmão de João, já morreu há muito tempo, e aqui é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, é quem está ali, e os anciãos vieram para encontrar-se com ele. E ali Paulo saudou a todos e deu um relato ali bem minucioso de que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ali eles glorificavam o Senhor e disseram-lhe, diz o versículo 20, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, todos são zelosos, zeladores da lei, e já acerca de ti foram informados que ensinas
todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Veja que Paulo está dando um relato ali de que Deus está agindo no meio dos gentios, está fazendo grandes coisas, mas tem aqueles irmãos que ainda não tinham entendido o evangelho da maneira como ele precisa ser entendido, estavam reclamando que alguém tinha chegado e falado que Paulo estava falando contra a lei de Moisés, falando que não precisava circuncidar e por aí afora. E ali eles fizeram todo um aparato para que Paulo fosse livre daquele tipo de acusação. Paulo até se submete a fazer um voto ali, aquilo ali não acrescentaria nem tiraria nada, mas só para apaziguar os ânimos ali daqueles irmãos. Nós sabemos, e aqui é visto, que eles mesmos vão citar que os gentios que creem não deveriam fazer outra coisa a não ser se guardar do sacrifício de seus ídolos, do sangue sufocado e da prostituição, diz o versículo 25. Os gentios não precisavam circuncidar, mas na cabeça deles, os que eram judeus ainda precisavam circuncidar os seus filhos e cumprir ali os ritos judaicos, o que Paulo também vai refutar depois em suas cartas, mas aqui Paulo, como ele diz em algum lugar, ele fez de judeus para ganhar a todos, e aqui faz. E aí Paulo, quando ele está ali saindo do templo, depois de ter realizado todos aqueles rituais ali para amenizar as coisas, os judeus que vieram da Ásia, que já tinham perseguido lá na Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, diz o versículo de número 27. E eles disseram: homens israelitas, acudam este homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei, contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar. Eles viram Paulo ali com Trófimo, que era da cidade de Éfeso, e acharam que Paulo tinha levado ele ao templo, que seria um sacrilégio para aqueles judeus. Não eram judeus convertidos esses, tá? Esses judeus aqui eram pessoas que ainda estavam perseguindo o evangelho. Eles pegam Paulo, diz o versículo 30, arrastam para fora do templo e as portas se fecham. E eles queriam matá-lo, diz o versículo número 31, mas chega um tribuno da corte e ele estava ali e vê toda aquela confusão. O tribuno prende Paulo, diz o versículo 33, prende ele com 2 cadeias e pergunta o que tinha feito. Aí começou uma grande bagunça. Uns clamavam de uma maneira, outro de outra, diz o versículo 34, mas ali, na hora que ele estava colocando ele para fora, chegando as escadas, os soldados tiveram que pegar Paulo por causa da violência da multidão, porque a multidão o seguia, clamando: mata, o mato. Havia uma raiva generalizada. Aqueles judeus que vieram da Ásia conseguiram ali criar um clima de morte realmente, um clima de homicídio ali para a vida de Paulo. E aí Paulo, quando está saindo ali, ele disse ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não é porventura o egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? E Paulo ali responde no versículo 30, não, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar. Isso foi permitido a Paulo, e Paulo agora ele vai usar ali em hebraico e falar ao povo, e no versículo capítulo 22 nós vamos ver o discurso de Paulo ali em Jerusalém. Veja que Paulo era um homem extremamente dotado de inteligência, ele falava o grego, o hebraico, ele sabia usar ali a sua nacionalidade romana, sabia usar ali também toda a sua ação como um judeu, tudo da maneira correta, na hora correta, para levar o evangelho adiante. Que nós também sejamos como Paulo, nós possamos levar o evangelho em todas as situações, em todos os lugares, assim como ele pregou lá no Areópago para os filósofos, ele pregou para líderes ali em vários lugares, ele prega para o povo, inclusive para os seus algozes, ele está pregando aqui a palavra de Deus, é que nós vamos ver no capítulo 22, que nós vejamos Paulo como um grande exemplo a ser seguido e que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar um comentário, curtir, inscrever-se se não é inscrito, para que a palavra seja levada adiante. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.